calçados do Evangelho, iremos triunfar. De Deus amado, A paz do Senhor a todos, os irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Que Deus proteja, guarde e multiplique as suas bênçãos em toda a área de sua vida e da sua família, na área da saúde, do conhecimento, do saber, na área profissional, na área ministerial também e na parte espiritual. Que Deus abençoe a todos. Quem tem o prazer em vos cumprimentar nesta manhã é o pastor Dalvino Beca. Ouvinte, vamos buscar ao Senhor nosso Deus em oração, fazendo o dever que Jesus nos colocou à disposição, que se nós pedirmos alguma coisa ao Pai, em nome de Jesus, isto Ele fará, para que o nome dele seja glorificado. Ouvinte, glorificamos a Deus nesta manhã, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor dos céus e da terra, muito obrigado, meu Deus, por esta oportunidade de nós, meu Pai querido, reunido no Teu nome, entre todos nossos irmãos e ouvintes. Meu Deus, em Teu nome santo, meu Pai, nos glorificamos o Teu nome, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, pelas bênçãos, pela graça, pelas bênçãos do Senhor, pelo fôlego de vida, Senhor Jesus, pela bênção espiritual, ó Deus, pela paz gloriosa que o Senhor tem nos guardado de dia e de noite. Meu Deus, o Senhor tem acampado os seus anjos ao nosso redor e tem nos livrado de todos os males, meu Deus. Não pelos nossos méritos, mas pela bondade de nosso Senhor e Salvador Jesus, que tem cuidado dos seus, conforme o Senhor disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ó Deus, agradecemos ao Senhor pelo batalhão que o Senhor tem reunido no Teu nome, para junto, meu Deus, trabalharmos na Tua seara. Ó Deus, trabalharmos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pregando a Tua palavra de salvação a toda criatura. Senhor Jesus, o reino do Senhor, meu Pai querido, é tomado, meu Deus, por luta, meu Senhor. Senhor Jesus, pois nós devemos renunciarmos a nós mesmos e tomarmos a nossa cruz e seguir ao Senhor a cada dia, meu Pai. Senhor Jesus, nem tudo, meu Pai, que é da nossa vontade é agradável ao Senhor. Meu Deus, e a Tua vontade, muitas vezes, meu Pai, ela requer de nós renúncia para podermos cumprir com o Teu propósito. E assim, meu Deus querido, a Tua palavra tem levado nós a conhecer e discernir entre a mão direita e a esquerda
para nós compreendermos, meu Pai, o que é bom e o que não é bom para nós. Assim o Senhor seleciona para nós a melhor parte, ó Deus. E assim, meu Deus, nós temos que purificar de muitos hábitos que não é conveniente a nós. Ó Deus, porque há no nosso corpo muitas vezes costumes, hábitos que levam a nós a ser prisioneiro do fruto da carne. Ó Senhor Jesus, e está bem legível sobre o fruto da carne. E também vivermos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito mortificarmos a obra da carne, então viveremos. Ó Deus, no Teu nome santo, eu agradeço, meu Deus, pela transformação em nossa vida, pela prática da Tua palavra, meu Pai. O Senhor tem nos ensinado, meu Deus, o caminho que devemos andar. E o Senhor tem nos, meu Deus, dado força. E pela força, meu Deus, pela nossa renúncia, conhecemos a verdade e a verdade nos libertará. Meu Deus, nós sabemos que este tesouro está em vaso de barro para que a excelência seja do Senhor, do Teu poder. Por isto, meu Pai, nós buscamos ao Senhor em oração e jejum. Procuramos ser agradável a trabalhar para o Senhor de modo, meu Deus, agradável. Porque o Senhor ama, meu Deus, aqueles que faz para o Senhor de bom coração, com amor e dedicação. Senhor Jesus, e assim, meu Senhor, nosso Pai, temos sido, meu Pai querido, ó Pai, temos procurado guardar os Teus mandamentos, porque os Teus mandamentos não são pesados. Ó Deus, os mandamentos do Senhor apontam, meu Deus, para tudo que traz vida, saúde, que traz libertação, que traz salvação para nossas almas. Senhor, a Tua palavra, meu Deus, entrou nos nossos corações. Uma vez que foi pregado esta palavra do Senhor e o Senhor semeou nos nossos corações a palavra do Evangelho. Senhor Jesus, tudo transformou, tudo em nossa vida, meu Pai, é transformada. Iniciando por dentro, meu Pai, da nossa alma, no nosso espírito. Ó Deus, o efeito da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, assim o Senhor nos abriu os nossos olhos, abriu o nosso entendimento para entendermos perfeitamente o que nos é dado, ó Deus, gratuitamente pela fé. Senhor, quando o Senhor pôs em nós a Tua palavra, meu Pai, entrou em nós o Espírito do conhecimento e da sabedoria, porque o Senhor Jesus disse, as minhas palavras que eu vos tenho dito é espírito e vida. Assim, meu Deus, pelo Teu Espírito Santo, nós tomamos conhecimento das coisas pertencentes ao reino de Deus. Porque Jesus disse, ninguém conhece o Pai senão pelo Filho, ninguém conhece o Filho senão pelo Pai, aquele a quem Ele quer revelar. Meu Deus, assim, meu Deus querido, aprendendo com o Senhor que é manso e humilde de coração, nós, meu Deus, logo ponhamos em prática, meu Deus, as Tuas ordenanças, meu Pai. Meu Deus, a primeira ordenança é aceitá-lo, Jesus, como nosso Salvador.
Porque que com nossa boca nós confessarmos e crermos em nossos corações, seremos salvos. Senhor, uma vez que nós o aceitemos ao Senhor como Salvador, isso não foi pelos nossos méritos nem merecimento, mas pela tua graça e pelas tuas misericórdias. O Senhor já deu para nós de imediato, ó Pai querido, o direito de ser chamado Filho de Deus aos que crêem no teu nome. Ó Senhor nosso Deus, como filho do Senhor, como filho adotivo, levando nós, meu Pai querido, a ser co-herdeiro da graça de Deus e herdeiro de Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu Deus, antes da nossa conversão, não era possível, porque nós era simplesmente criatura do Senhor. Ainda, meu Deus, separado da comunidade de Israel, longe do teu concerto, no mundo e sem Deus. Mas o Senhor nos achou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos chamou pela tua graça. Sendo assim, meu Deus, não somos nós que escolhemos ao Senhor, mas o Senhor é quem nos escolheu para... O Senhor assume a dívida de todo aquele que entra em aliança com o nosso Jesus, porque o Senhor morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Assim como o Senhor morreu por nós e foi justificado, também o Senhor justifica qualquer um que chega ao Senhor, recebendo como Salvador das nossas almas. Senhor, muito obrigado, meu Pai. Meu Deus, e assim pomos em prática a tua palavra, que o segundo passo da nossa conversão é batizar nas águas, para nascer de novo da água e do Espírito, para que tenhamos entrada ao reino de Deus. Meu Deus, depois nós tivemos a condição de assentarmos à mesa com o Senhor, para ser participante do pão, meu Deus, da santa ceia do Senhor. Ó Deus, reafirmando em nós a aliança, porque Jesus disse: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, ressuscitarei no último dia, sabendo que a primeira ressurreição é a primeira ressurreição do justo, quando o mundo não verá, porque a vinda de Jesus para buscar os seus servos, as suas servas, tanto os que estão vivos, como aqueles que dormiram em Cristo, quando o Senhor descer do céu com alarido e trombeta de Deus, os anjos tocaram a trombeta, os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro com o corpo glorificado, e nós que estivermos vivos, subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Assim nós estaremos para sempre junto com o Senhor. Hoje, ó Deus, nós vivemos pela fé e não por vista, mas virá dias que nós vemos face a face como o Senhor é. E nós somos, meu Pai querido, feito a sua imagem e semelhança. Senhor, a tua palavra declara, meu Pai, que aqueles que não procurar, ó Deus, a oportunidade, aceitar a grande oportunidade da salvação que está em Cristo Jesus e permanecer no pecado, distante do conserto de Deus, rejeitando a misericórdia de Deus a respeito da salvação. A Bíblia diz que esses, então, não permanecerá sobre eles
a imagem de Deus, mas serão, a palavra do Senhor diz que serão lançados então no lago de fogo, aonde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Meu Deus, é bem legível, meu Pai, que só vai permanecer com a tua imagem aqueles que preservar em si o nosso Senhor Jesus Cristo e a vida eterna. Senhor, segura cada um de nós em tuas mãos. Ó Deus, o motivo de muitas pessoas rejeitar a tua palavra, isso não vai anular o propósito de Deus, porque está escrito que a infidelidade do homem não pode aniquilar a verdade de Deus, não pode aniquilar o propósito de Deus. Assim como a incredulidade dos nossos antepassados, do tempo do dilúvio, for incrédulo a mensagem de Noé, o pregoeiro da justiça, que pregou a palavra de salvação para o povo da sua época, os seus contemporâneos. Simplesmente, Noé conseguiu arrebanhar, ou seja, as palavras de Noé só foi ouvida por 7 pessoas, pela sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. Os demais pereceram na sua incredulidade, mas a incredulidade dos antediluvianos não foi suficiente para anular o propósito de Deus. E nem será também, meu Deus, para os dias futuros. Cremos ou que deixamos de crer. O que Jesus prometeu, isso Ele fará. Ele virá para buscar para si o povo seu, zeloso e de boas obras. Meu Deus, nós aguardamos a volta de Jesus, porque nós temos recebido como Salvador da nossa alma, e o Senhor diz que o nosso nome já está escrito no livro da vida. Senhor, já fazemos parte do teu rebanho aqui na terra. Meu Deus, meu Pai, o reino de Deus já está entre nós. Aqui na terra, meu Pai, nós já vivemos o teu reino. O Senhor já reina sobre nossa alma, Senhor. Senhor nosso Deus, ó Pai querido, é por isso, meu Pai, que o Senhor colocou em nós a palavra da nova aliança, meu Pai. Colocou em nós a palavra da reconciliação, e assim nos ensina a nós a renunciar todas as concupiscências da carne e as concupiscências mundanas, para viver nesse mundo, ó Pai querido, piamente, meu Deus, andando segundo o preceito da tua palavra, e não a direção da nossa carne. Meu Deus, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e a esse oponha um contra o outro, para que não façais o que quereis, mas pelo Espírito, andando pelo Espírito, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedor pelo Senhor que nos ama. Meu Deus, muito obrigado, meu Deus, nos ajuda todos os ouvintes também, Senhor. Todos aqueles, meu Pai, que já estão de pé. Ó Deus, segura nós, meu Pai, porque a tua palavra nos ensina: aquele que está de pé, cuide para que não caia, mas seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Muito obrigado. Senhor nosso Deus, graças te damos, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Ouvinte, vamos meditar um versículo na palavra de Deus, aqui no livro de Tito, capítulo 3. A palavra nos afirma que: mas quando a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras da justiça que
houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feito herdeiro segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirme, para que os que creem em Deus procuremos aplicar as boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas ao homem. E não entre em questões loucas, genealogia. E não entre em questões loucas, genealogia, e contenda, e nos debate acerca da lei, porque são coisas inúteis e vã. Ouvinte, esta é a palavra do Senhor. A Bíblia declara que se hoje alcançamos a graça de servirmos a Deus, não foi uma escolha nossa, mas foi Jesus que nos escolheu. Não pelos nossos méritos, mas sim pela sua graça. Ele nos regenerou e nos purificou. E nós fomos renovados pelo Espírito de Deus, no Espírito do Senhor. E a palavra de Deus nos recomenda para que não nós entreis em questões loucas acerca de genealogia ou contendas de palavras e nos debate acerca da lei, porque são coisas inúteis e vã. Ouvinte, a palavra de Deus ela é uma fonte de riqueza. É como se a Bíblia aberta, as palavras fossem como raios que saem em toda direção. Então, ouvinte, a palavra de Deus diz que não é para nós debater, ficar em debate acerca de crença, de fé, de lei ou de religião, porque isso aí é coisa inútil, querer combater contra a igreja de Deus. Lembramos que quando Jesus começou a sua igreja, depois que ele recebeu o batismo nas águas, que ele iniciou o seu ministério, ele separou para si os apóstolos, aquele a quem ele quis separar, e ele disse que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Deus. Porque Jesus, que é o autor e consumador da fé, que é o pastor, Jesus que é a cabeça da igreja. A igreja em si são membros em particular, mas a cabeça da igreja, que são o ser humano, aonde o Espírito de Deus habita e faz morada, as pessoas que já se purificaram da imundícia do mundo, das impurezas, que hoje procura fazer o máximo para errar menos, mas sempre lutar para guardar em si os mandamentos do Senhor. O Espírito de Deus passou a habitar em nossa vida, e a partir daí nós formamos o corpo de Cristo na terra, e ele é a cabeça. A nossa cabeça é Cristo, assim como Deus é a cabeça de Cristo. Ouvinte, a princípio,
a princípio do ministério da obra de Deus na terra, houve muita resistência do povo contemporâneo, porque eles estavam habituados ainda com a lei, habituado ainda com os ensinamentos da antiga aliança. Mas a Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João. Depois disso se emprega a força, e por força se apodera do reino de Deus. Ou seja, a lei, ela não era suficiente para salvar as pessoas, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Aonde não há lei, não há transgressão. De fato que, sob a lei, todo mundo já tinha perdido a salvação. Porque na lei está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. E no Novo Testamento está escrito que todos pecaram. E por isso, pela lei, estavam todos destituídos da glória de Deus. Mas Jesus, Jesus foi enviado por Deus. Deus não poupou nem seu próprio Filho unigênito, mas ele propôs trazer um resgate para a nossa alma através de fazer a quitação com a lei. Porque a lei não perdoa, a lei é justa. Então, se nós estava condenado por causa dos nossos pecados, então Jesus, ele tornou-se fiador daquele que aceita ele. Todos que aceitam Jesus, então Jesus se torna fiador, e as nossas dívidas, como a lei, que seria a morte que ela requeria de nós, então Jesus já morreu no meu lugar, e a morte de Jesus serve para substituir a morte de qualquer um que o aceita como Salvador. Então Jesus, ele se coloca como fiador. E Jesus assim cumpriu. E morreu uma vez pelo pecado, morreu uma vez pelos nossos pecados, e virá outra vez, né? Já sem pecado, porque os nossos pecados ele levou. Então agora ele vem para buscar a sua igreja, aqueles que foram justificados por ele através de aceitá-lo como Salvador. Esse Jesus já declarou justo, porque a nossa conta foi quitada com a lei. Ouvinte, e quando Jesus entra na vida da pessoa, começa a vir a palavra de Deus, ela é viva, né? Ele põe em nós a sua palavra, e a palavra de Deus é viva. Ela é viva e ela dá vida, e vida com abundância. E o povo contemporâneo de Jesus, eles começaram a resistir à obra de Deus, que começou a ser realizada ali pela vida dos discípulos e dos apóstolos. De maneira que começou a vir transformação na vida das pessoas. Por exemplo, Paulo entrou na cidade de Éfeso. Lá o povo estava entregue à idolatria. O que é idolatria? É porque o povo tinha a crença numa deusa chamada Diana. Então, através da venda de nichos, essas coisas religiosas,
o povo faziam ali nicho de Diana. E os escultores tinham muito lucro em vender os nichos de Diana. Então Paulo, quando chegou trazendo a palavra naquela cidade, Deus foi abrindo os olhos do povo, vendo que aquilo ali era simplesmente uma fé depositada em algo que era feito por mão do homem. Então o Espírito de Deus na vida de Paulo começou a converter o povo. E convertendo o povo deixou daquela vaidade para crer no Deus vivo. E Deus fazia milagres pela mão de Paulo, fazia milagres extraordinários. Mortos foram ressuscitados, pessoas eram curadas, as pessoas oprimidas pelos demônios, através da palavra de Deus do Evangelho, as pessoas eram libertas. E houve então a perseguição, porque aquelas vaidades, aquelas ilusão que tinha a cidade convencida, o povo acabou se convertendo. E eles ameaçaram a Paulo. Paulo disse: não, eu não cometi nenhum sacrilégio contra a crença de vocês e nem o Deus de vocês. Todo mundo sabe que a Diana, ela é venerada, todo mundo sabe disso. Mas se o povo optou por aceitar Jesus pelo efeito do Evangelho, né? E quando a pessoa se converte, meu irmão, Deus começa a fazer a diferença. Tem doença que ela é espiritual, só sara através da manifestação do Espírito de Deus. E naquele tempo houve muito milagre. Por exemplo, Jesus deparou com um homem, que esse homem morava no sepulcro. Ele clamava dia e noite, se feria o próprio corpo, e a morada dele era no sepulcro. E por ninguém era conseguido. E Jesus repreendeu aquele demônio, e aquele homem que andava nu, ele ficou em perfeito juízo, de maneira que os demônios saíram daquele homem, e aquele homem agora voltou à sociedade transformado. E também muitas pessoas enfermas foi curado. Pedro, por exemplo, ele curou ali o homem no templo, ali, o homem coxo de nascença, num templo chamado Formosa. Aquele homem era mendigo. Ele ficava mendigado ali dia e noite ali na porta do templo. Até o dia que Paulo e João entrou no templo, ele pediu uma esmola para os apóstolos, e eles disseram: nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda e seja curado. E na hora aquele homem colocou-se de pé, a paralisia saiu e o homem passou a ter a vida normal. E aquilo ali incomodou os religiosos da época, a ponto de entrar em conselho para matar os apóstolos. Porém, tinha um certo homem chamado Gamaliel. Ele falou assim: vede o que vai fazer com esses homens, porque já levantou outros nos nossos dias, chamado Teudo. Ele levou com ele lá uma quantidade de pessoas e pereceu, e todos quanto que seguiram eles também pereceram. Agora, se essa obra que os apóstolos estão pregando da parte de Jesus, ela é de Deus, então vede que não encontrais lutando contra Deus. É melhor dar de mão para esses homens. E assim Gamaliel conseguiu apaziguar a revolta do povo quanto à administração do apóstolo Paulo. Ouvinte, Jesus diz que ninguém recebe coisa alguma se do céu não for dado. Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Irmão ouvinte,
No livro de Coríntios está escrito que há diversidade de ministério. Um ministério só na terra não dá conta. O mundo é grande. Então, Deus ele levanta na terra quem ele quer. E Deus ordena abrir o ministério àquele a quem Deus quer. Não é pela facilidade da pessoa ter um salão, registrar, que vai abrir igreja assim, não. Quem opta primeiro para entregar o ministério é Deus. É o caso dos apóstolos, né? É aquela vocação dos apóstolos. E tem muitas pessoas que não aceitam o conselho de Gamaliel. Ele debate contra as pessoas que Deus levantou, pessoas ungidas de Deus, né? Pessoas sofredoras, que lutam pela causa de Deus e sempre tem os opositores para difamar a obra de Deus, para difamar as pessoas que estão lutando pela causa de Deus. Ouvinte, Gamaliel disse que é para ter cuidado, para que não venha essas pessoas se encontrar lutando contra a obra de Deus. Nós sempre ensinamos a palavra de Deus o seguinte: lutar contra Jesus é perder tempo. Ele disse para o apóstolo Paulo lutou muito também contra o trabalho evangelístico na era que ele chamava Saulo. O que aconteceu? Jesus encontrou com ele e disse: Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, você querer resistir a aguilhões, você sabe que você não vai conseguir. Sabe por quê, ouvinte? Lutar contra Jesus é perder tempo. Ele não vai vencer, ele já é o vencedor. Ele venceu. Jesus disse: tenha bom ânimo porque eu venci. Então, ouvinte, por isso que Jesus diz: quem não é contra nós quem não é por nós é contra nós. Mas se alguém é por nós, né, não é contra nós, é por nós. Então, ouvinte, por isso que aqui no livro de Tito está escrito que não é para entrar em debate, em contenda acerca de lei, entendeu? Ficar disputando. É tão grave, ouvinte, que lá no livro de Apóstolos teve essa confusão, né? Porque os judeus, seguindo o modo antigo, eles queriam tirar da cabeça dos discípulos de Jesus a verdade que Jesus implantou, né? Então houve ali o debate acerca de dia, acerca da comida. Então Paulo, os discípulos, os apóstolos fizeram a reunião e pelo Espírito de Deus eles concordaram orientar os irmãos, né, para não julgar as pessoas pelo dia ou julgar pela comida. Ele disse assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Alguns julgam todos os dias iguais, e outros já selecionam o dia de descanso. Uns creem que pode comer de tudo e outros só comem legume. Mas aquele que come legume não pode julgar o que come outra comida. O que guarda um dia não pode julgar aquele que não guarda. Por quê? Porque quem guarda um dia, ele guarda para o Senhor. E aquele que julga os iguais todos os dias, ele julga para o Senhor. Aquele que seleciona a comida, ele seleciona para o Senhor. E aquele que acha que pode comer de tudo, ele come e dá graças ao Senhor. De maneira que nós não podemos condenar uma pessoa
Porque você não sabe se ele está fazendo aquilo, ou seja, ele pode estar fazendo aquilo pela fé em nome do Senhor. Então, assim, a pessoa pode se tornar um juízo da lei, não um cumpridor da lei, né? Então, ouvinte, se eu vejo um irmão que ele está servindo a Deus, que ele ama Jesus, eu não tenho nada de discriminar ele ou julgar ele porque ele não faz parte do meu ministério, simplesmente porque ele não faz parte da minha igreja. Não. Ele está bem lá com Jesus, amém. Eu estou bem aqui, amém. Então, ouvinte, veja bem. Quando a pessoa não tem entendimento, ele começa a debater com o próprio irmão, né? Debater, não. Ele quer achar que o direito é desse e o outro acha que o direito é dele. Não. A Bíblia diz que aquele que cuida está em pé, não caia, né? Então, esses debates já começou desde o tempo dos apóstolos, né? Então, a gente tem que ter cuidado, ouvinte. A obra é de Deus, a igreja é de Deus, as almas são de Deus, né? É o único que pode decidir, né? Sabemos que a Bíblia nos ensina que numa grande seara não tem somente trigo, tem o joio plantado também. Mas a Bíblia diz que mesmo assim não é para mexer no joio, para que não prejudique a raiz do trigo. Ele diz que no último dia ele mandará os seus anjos e separará o trigo do joio. Mas quem é capaz de fazer essa separação não é o pastor, não é qualquer um que anda julgando, mas sim os anjos de Deus. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Ouvinte, nós estamos meditando a palavra de Deus, né? Se eu vejo que ali tem uma árvore e ela está dando bom fruto, né? Então se o fruto daquela árvore é boa, se o fruto é bom, a árvore é boa. Porque uma árvore boa não pode dar mau fruto, e nem uma árvore má também vai produzir bom fruto. Cada um vai produzir o fruto de conformidade da sua natureza. Então, ouvinte, nós lemos aqui o conselho da palavra de Deus, né? O conselho para nós não perder tempo, tá? Como diz aqui, né? Não tá debatendo questões loucas acerca de genealogia, contendas e no debate acerca da lei, porque essas coisas são inúteis e vã. Cada um procure que Jesus apareça, ou seja, cada um procure manifestar Jesus por meio do seu corpo, porque o seu testemunho fala mais alto do que a tua palavra. Então, ouvinte, é bom nós primeiro tirar o argueiro do nosso olho para depois tirar o cisco que está no olho do irmão. Isso são palavras bíblicas, eu não estou debatendo nem criticando, nós estamos relembrando do que está escrito, né? Relembrando do que está escrito. Eu não posso julgar, superior a ninguém, porque a Bíblia diz que cada um considera os outros superior a si mesmo. Porque se ponhar na balança, ouvinte, todos nós, nada somos, mas o que há no nosso corpo que é a presença de Deus. Ele é quem faz toda a diferença em nossa vida. É por isso que a salvação não é pelas obras, porque pelas obras todo mundo
não alcança, mas é pela graça de Deus. Pela graça sois salvos. E não é pela obra para que ninguém venha se gloriar diante de Deus, achando que ele foi o conquistador, achando que é mérito próprio. Não é mérito próprio. A nossa salvação, a nossa bênção, a nossa comunhão é pela graça e a misericórdia de Deus, pela qual nós não somos consumidos. Ouvinte, Deus abençoe. São conselhos da palavra de Deus. E, de fato, irmão, que nós não podemos ficar igual os opositores da época dos apóstolos, querendo debater contra a verdade. Jesus sabe o que ele fez por nós, então, se nós estamos pregando dentro da Bíblia, nós estamos pregando a verdade, né? E assim, ouvinte, é uma pequena minuto de meditação, são um pequeno minuto de meditação, mas é muito valioso quando nós damos atenção à palavra de Deus, né? Eu quero convidar os ouvintes para participar conosco das grandes concentrações que Deus tem colocado à nossa disposição. Toda terça-feira, incansavelmente, nós temos que estar anunciando para os ouvintes. Toda terça-feira nós estamos na grande concentração ministrada pela Missão Jejum com Deus. É um trabalho evangelístico onde nós semeamos a palavra de Deus através do Evangelho e cumprimos com o nosso dever. Jesus disse que é para nós orar um pelos outros para que saramos. Então assim Deus tem nos abençoado poderosamente. Nós temos orado, Deus tem usado de compaixão e misericórdia, curado os enfermos, libertado os oprimidos, libertado os viciados. Deus tem abrido porta para pessoas que já estava cansado de lutar sozinho, não conseguiu, mas quando ele entendeu que Jesus disse que sem mim nada pode fazer, então eles procuraram a Jesus. E Jesus cumpriu com a sua fé pela busca, né? A palavra de Deus cumpriu perfeitamente, porque Jesus disse, quem busca, encontra, né? Passa debaixo das mãos de Deus e da palavra, depois Deus abençoa, ele sai e as portas abrem, né? Quem pede, recebe, né? Então, ouvinte, na terça-feira nós estamos aqui no Jardim Santo Eduardo, aqui no bairro do município de Embu das Artes, aqui numa cidade aqui, um município aqui que faz parte da grande São Paulo. A nossa igreja setorial da Igreja Deus e Amor está localizada na estrada Itapecerica, Campo Limpo, 2703. Toda terça-feira, às 9 da manhã, nós estamos ministrando o Evangelho da Salvação, presente ali toda a equipe da Missão Jejum com Deus, com nossos milhares de seguidores pela mídia, os grupos que nos dão apoio, e o grupo assistente, e o grupo de oração. E não somente isto, mas também nas terça-feira, ou seja, na sexta-feira, nós estamos ministrando, a equipe da Missão Jejum com Deus está ministrando ali na igreja sede estadual, no bairro Campo Limpo, o bairro Campo Limpo, no município da cidade de São Paulo. Aqui mesmo, em São Paulo, no município de São Paulo, na Avenida Carlos Lacerda, 1185. Todas as sextas-feiras, segundo a ordenança de Deus, nós estamos com a nossa equipe, o povo presente, a partir das 9 da manhã,
na grande consagração e ministração do Santo Evangelho, aonde o povo se reúne, ali Deus manifesta poderosamente usando seus vasos no ministério da palavra, da oração, da unção com óleo e oração por divinas revelações. Em todas essas concentrações, se você puder levar mais um da sua família, leve, ouvinte. Quem crê em Jesus não será confundido. Vai com fé. Pela fé você vence o mundo. Ouvinte, se você tem alguém na família que está nesses horários, estão trabalhando, viajando, ou mora em outra cidade, você pode levar, apresentar eles nas concentrações através de nome por escrito. Põe o nome dele no caderno de oração lá no altar, leva uma peça de roupa, um documento, chave de imóvel, de automóvel, leva o seu pedido de oração, coloque ali, lá tem o altar do Senhor que você vai colocar ali. E no final nós vamos fazer a oração da fé em prol da tua família. E Deus tem operado, ouvinte. Nós temos muito testemunho de bênção que as pessoas têm alcançado pela graça de Deus e a manifestação do Espírito Santo de Deus. Porque ali nós reunimos na oração, em consagração e jejum, e Deus tem cumprido a sua palavra no que ele já disse: eu sou o Senhor que te sara. Nós sabemos que temos a medicina para dar assistência na saúde das pessoas, mas também Deus, desde o princípio, ele opera na área também medicinal, ou seja, o Espírito de Deus cura o doente, levanta o enfermo, e se houver cometido pecado também seriam perdoados, através das administração pela manifestação do Espírito Santo de Deus, que reparte os dons a cada um conforme a sua vontade para aquilo que for útil. Ouvinte, nós aguardamos em nossas concentrações e eu quero agradecer a todos os nossos seguidores, os nossos inscritos. Ouvinte, é com a sua cooperação é que nós temos a condição de ministrar as bênçãos de Deus na vida do povo, não somente para os que estão presentes, mas também o povo da mídia. Então, ouvinte, deixa um joinha, inscreva, participe, entregue, compartilhe, ajude, ouvinte, nós semear na seara do Senhor. A palavra que Deus manda, ela não voltará vazia, mas ela vai e prospera, gera resultado. Cada um vai colher o fruto daquilo que você semeia. Se nós semear, nós temos colheita para colher. Se nós não semear, não tem como esperar uma colheita, né? Porque Jesus, ele é galardoador daquele que o busca. Ouvinte, fiquem todos na paz de Jesus. Que Deus abençoe. Até a próxima concentração. Fiquem com Deus, em nome do Senhor. Amém. Quem teve o prazer em vos cumprimentar mais uma vez, identificando para os irmãos, é o pastor Dalvino Beca, servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo há mais de meio século, para a honra e glória de Deus no ministério da igreja. Deus é amor, a serviço de Jesus, em nome do Senhor. Amém.